Olá pessoal, aqui é a professora Simone Ramírez de Espanhol, tudo bem? Bem, hoje eu trouxe para vocês um texto da UERJ 2019, do segundo exame de qualificação, para analisar com vocês e trazer algumas dicas que são muito importantes. Bem, o primeiro passo, pessoal, é a interpretação de texto, que é muito importante. Nós temos alguns alunos que têm dificuldade em interpretar. Por quê? Porque não treina. Tem dificuldade em matemática, física, química. Por quê? Não consegue interpretar o que a questão está querendo dizer, está querendo passar. Então, a interpretação de texto é muito importante para todas as disciplinas. Ler é muito importante. Não esqueçam disso. Então, vamos lá. Então, hoje eu trouxe um conto, é o Almorradón de Plumas, né? O Almofadão de Plumas, que foi questão da UERJ de 2019, ok? Vamos lá. Ele é apresentado nesta prova em 2 fragmentos. Nós só vamos analisar um fragmento. Abaixo, observe, a personagem Alice, casada havia pouco tempo com Jordan, é acometido por uma enfermidade misteriosa que depois vem a descobrir que é uma anemia muito profunda. E aqui nós temos algumas palavras que são importantes, conforme já comentei com vocês, que são os conectivos, alguns tempos verbais, os pronomes complementos, falsos cognatos, que é importante dar uma varredura, dar uma lida com atenção em todos esses tópicos. Vamos ao primeiro. Então, apareceu aqui pero, que é la conjunção mais, né? Depois temos alfombra. Olha o significado dessa palavra. Alfombra significa tapete. Observe, almorradón é almofada, alfombra é tapete. Observe o significado das palavras, vocês têm que estar atentos, têm que ter vocabulário para que vocês consigam resolver essas questões. Uma simples palavra pode dificultar o entendimento de todo um parágrafo. Depois nós temos ratos, largo, também nesse primeiro parágrafo, que se refere aos falsos cognatos, falsos amigos. Quem é que lembra aí o que são falsos cognatos, falsos amigos? São palavras semelhantes ao português, pero, mas com significados distintos, totalmente diferentes. E aí teremos baço, que é copo, floreiro, que é vaso de flores, embaraçada, que é grávida, oficina, que é escritório. Então, são exemplos de palavras heterossemânticas, de falsos amigos. Essas palavras são muito importantes, tem que estar sempre atentos. Depois, partindo aí para o segundo parágrafo, nós temos suelo, um exemplo de uma palavra importante também, que significa solo, chão, ok? Depois, perlaram. Perlar significa pingar. Perlaram significam pingavam. Então, exemplos de palavras aí que também comprometem o entendimento de um texto, ok? Dando sequência, nós temos soy yo, Alicia, soy yo. Já falei para vocês que os verbos no presente do indicativo sempre são contemplados nessas avaliações aí da UERJ. Então, soy aí é o verbo ser no presente do indicativo. Yo soy, tu eres, eu és. Importante destacar aí. E yo, né, que é o pronome pessoal, que equivale aí a eu. Depois, na sequência, nós temos temblando. Temblando aí significa tremer. O verbo temblar significa tremer. Ok? Exemplos de palavras aí que são importantes também. Na sequência, nós temos los médicos volvieron inutilmente, mientras, que significa enquanto, é um outro conectivo importante também. Seguiram ao comedor. Comedor aí significa sala de jantar. Observem aí que nós temos aí palavras aí que têm significado totalmente distintos. Importante destacar também. E lá, munheca. Então, munheca pode ser tanto pulso quanto boneca, dependendo do contexto. Se referindo ao corpo humano, né? Ao corpo humano, munheca é pulso. Mas se referindo a ruguetes, que são brinquedos, pode se referir a boneca. Ok? Depois nós temos desplomada, desabada, A1, que significa ainda, A1 com acento, dando sequência aí ao restante aí do fragmento aí. E almorradón, já falei aí para vocês, né? Almofadão. Almorradón aí é um exemplo aí de uma palavra aguda, né? Terminada em N. As palavras agudas, graves, estrúbulas e sobreestrúbulas, essa primeira parte de acentuação aí é sempre contemplada também
É importante destacar aí, agudas se referem às palavras oxítonas, serão acentuadas mediante aí o término de vogal, N e S, ok? Graves, cujo acento recai na segunda sílaba de trás para frente, corresponde às palavras paroxítonas, serão acentuadas mediante o término de qualquer consonante, né, qualquer consoante que não seja N e S. E as estrúbulas correspondem às proparoxítonas. Exemplo, médico, pájaro, né, cujo acento recai na terceira sílaba de trás para frente. E sobre as estrúbulas, cujo acento recai da quarta sílaba em diante, corresponde às nossas polissílabas, ok? Unicamente, rapidamente. E aqui também nós temos alguns exemplos também de apócope. O que é apócope? Observem aqui, nós temos terceiro dia, né? Apócope é a perda de uma vogal ou de uma sílaba dentro de uma mesma palavra. Ocorre diante de alguns substantivos no masculino singular e feminino. Então, por isso que aí ficou terceiro dia e não terceiro dia. Ocorre com alguns adjetivos, advérbios e numerales, ok? Bem, vamos agora às questões. Vamos lá. Falei também 2 pronomes complementos. Sim, passeando-se. Vamos lá. Na primeira questão, nós temos: Alice não teve mais desmaios, mas via-se visivelmente a sua morte. Na frase acima, 2 ideias se opõem. Vejamos. Explique tais ideias. Em seguida, retire do primeiro parágrafo em espanhol. Observem aí o que o contexto está pedindo, somente em espanhol. O trecho que demonstra a enfermidade de Alice, que designa a enfermidade de Alice. Então, observem, um trecho em relação às ideias opostas, observem, Alice, enfim, aparenta uma melhora, mas, que é a conjunção aí, pero, mas, na realidade, continua piorando. Por sua vez, a enfermidade de Alice é descrita como uma anemia de marcha agudíssima, uma anemia muito profunda, muito severa. Partindo para a questão 3, observe o que está sendo pedido. O que foi pedido? O ERG de 2019, ok? Esse segundo aqui. Alicia lo mirou com extravio, né? Desviando o olhar. Lo, que é o pronome complemento. Relembrando a função dos pronomes complementos, directos e indirectos. Qual é? Substituir termos ou expressões que já foram mencionados, já foram ditos anteriormente, evitando assim repetições desnecessárias. Então, o pronome complemento aí, directo, lo, está sendo utilizado antes do verbo conjugado. Mirou, do verbo mirar, que significa olhar, ok? E tomou entre as suas, né, o pronome aí possessivo, suas, que são suas, a mão do seu marido. Acariciando-la, o pronome complemento sendo utilizado depois da terminação no gerúndio. Recapitulando, né, os pronomes complementos só podem ser utilizados antes do verbo conjugado, depois de verbos com a terminação no gerúndio, terminação NDO. Os verbos aí no particípio, estejam atentos aí, ó. Então, acariciando-la, terminação NDO, lá, acariciando-la temblando, acariciando-a tremendo. Então, esse lá aí, observem aí sendo utilizado esse pronome complemento depois da terminação no gerúndio. Lá observaram largorato, longo momento. Largo, né, significa longo, irato, momento. Exemplos aí de palavras aí heterossemânticas dos falsos amigos, falsos cognatos. Existem várias nomenclaturas aí para definir aí palavras semelhantes ao português, mas que apresentam significados totalmente distintos. E esse pronome complemento aí, lá, sendo utilizado antes do verbo conjugado. No caso, observaram. Vejamos então a número 3. Então, o lo está se referindo a Jordão. Suas está se referindo à mão, às mãos de Alicia. Lá, que é o pronome complemento aí, né? Se referindo à mão do marido. E lá, se referindo a Alicia. Ok? Então, observem aí que nesse contexto aí, nessa questão,
foram cobrados pronomes complementos também. Importante destacar. E a questão 4, vejamos o que está sendo pedido. Ele pede o seguinte: também indique o agravamento de sua doença. Alicia começa a ter alucinações, com base no penúltimo parágrafo, quando se diz: perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cessar a media voz. Com base no penúltimo parágrafo, apresente uma manifestação das alucinações da personagem. Cite também em espanhol, está pedindo para manter aí no caso em espanhol, a metáfora que faz alusão à sua doença. Observe. Uma das manifestações da enfermidade de Alicia são os terrores noturnos e a sua visão de monstros. Infelizmente, ela estava aí tendo alucinações. A metáfora presente no parágrafo é: parecia que unicamente de noite se lhe fuera la vida em nuevas oleadas de sangue, né? Então, observem aí que a metáfora é que só parecia à noite, né? Com muito sangue, oleadas de sangue, sangre, oleadas de sangue, com muito sangue. Então, observem que as manifestações aí indicam aí perturbações noturnas que a Alicia já vinha tendo devido à sua enfermidade. E a questão 5 pede o seguinte: no primeiro parágrafo, que eu comentei com vocês há pouco, observam-se 2 fragmentos que expressam o mesmo comportamento do marido diante do estado da sua mulher, de Jordan. Indique a causa de tal comportamento e, em seguida, cite em espanhol esses 2 fragmentos. Então, a causa do comportamento é a preocupação do marido, obviamente, de Jordan, com a saúde da sua mulher. E os 2 fragmentos que ilustram esse comportamento são: passeava-se sem cessar de um extremo a outro, ou seja, ficavam andando de um lado para o outro, com incansável obstinação. Obstinação aí é um exemplo aí de uma palavra aguda também, né? Relembrando aí exemplos que citei anteriormente, como almorradão, né? Obstinação, ó, o acento recai na primeira sílaba de trás para frente, terminada em N, ok? Prosseguia sumudo, vai bem, a lo largo de la cama. Ao longo da cama ele ficava de um lado para o outro, porque infelizmente ele não encontrava solução para a enfermidade da sua esposa, ok? Bem, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Desejo a vocês aí uma boa prova. Importante que vocês estejam atentos aí, basicamente, a todos esses tópicos que eu já sinalizei para vocês, que são os conectivos, os falsos amigos, heterotônicos, heterorrenéricos, né? Relembrando aí, são palavras aí semelhantes ao português, mas que apresentam um gênero distinto, né? Como a cor, el color, o sangue, la sangre. Até temos um exemplo aqui no nosso material, né? La sangre. Heterotônico, que muda a sílaba tônica, como academia, acadêmia. E os falsos amigos aí, né? Os palavras aí heterossemânticas que apresentam aí significados totalmente distintos. Os tempos verbais, iniciando lá do presente do indicativo, como eu sou, sinalizei aqui um verbo aqui para vocês. Importante destacar presente do indicativo, presente subjuntivo, todos os tempos compostos, pretérito perfeito composto, pretérito pluscuamperfeito, os verbos no imperativo, indicando aí uma ordem, dando uma sugestão, fazendo um pedido. É importante que vocês façam uma varredura em todos esses tempos verbais, que é importante também para o segundo exame de qualificação aí da UERJ, ok? Uma boa prova para vocês. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.